O que acontece quando uma vida inteira de sucesso se transforma, de repente, em silêncio? Muitos empreendedores temem o fracasso, mas poucos estão preparados para o vazio que pode surgir após a vitória. Hoje, você vai descobrir por que a verdadeira liderança começa exatamente quando os aplausos cessam. Sua força empreendedora é intrínseca e constante, independentemente do cenário. Seja celebrando uma grande conquista ou enfrentando os erros de um projeto, seu potencial permanece vivo dentro de você. Mesmo que o mercado esteja favorável ou que você esteja sob forte pressão, sua capacidade de superação precisa permanecer inabalável. Nunca se esqueça, o poder de transformar a realidade é divino e nasce dentro de você. Mantenha essa confiança no Supremo em cada decisão da sua caminhada. Agora, acompanhe Apollo e observe como essa verdade se manifesta na vida real. Alberto nunca imaginou que o silêncio pudesse ser tão pesado. Durante 30 e poucos anos, o som de sua vida foi uma orquestra de telefones tocando, bips de empilhadeiras e o zumbido constante das salas de reunião. Nos últimos 25 anos, seu nome não era apenas um registro civil, era uma marca. De contratos de infraestrutura na construção civil à precisão milimétrica da indústria moveleira e metalúrgica, Alberto transitou por setores onde a fraqueza não tinha morada. Ele era o homem das soluções, um bom articulador comercial que transformava matéria-prima em excelentes produtos. Ele construiu uma forte reputação. Era respeitado pelos aliados e admirado por todos que valorizavam a ética do trabalho duro. Mas, aos 50 anos, no auge da lucidez e com patrimônio consolidado, Alberto decidiu que era hora de assinar seu último ato, a aposentadoria. Ele acreditava que o desafio terminava ali. Mal sabia ele que o verdadeiro teste de liderança começa justamente quando o crachá é devolvido. Os primeiros meses foram uma lua de mel com a liberdade. Dormir sem o despertador parecia um luxo aristocrático. Os almoços de terça-feira com a família, sem olhar para o relógio ou responder e-mail sob a mesa, trouxeram um frescor novo. As caminhadas matinais pelo parque substituíram as viagens tensas e os voos de madrugada. No entanto, o vírus do realizador ainda corria em suas veias. Aos poucos, o silêncio da casa começou a incomodar. Onde antes havia estratégia, agora havia o jornal do dia. Onde havia metas, havia o planejamento do jardim. Faltava algo que o dinheiro não compra e o descanso não preenche. Faltava propósito. Alberto sentia-se como um carro de corrida estacionado em uma garagem de vidro, impecável, mas sem o calor do asfalto. Numa tarde de terça-feira, sentado em sua sala de estar com uma xícara de café, Alberto observava o pulsar da rua. Foi quando notou um jovem. Ele estava parado em frente ao prédio onde Alberto manteve seu escritório central por décadas. O rapaz não apenas passava, ele concentradamente observava a fachada. Tinha um caderno nas mãos e um olhar que parecia tentar decifrar eventuais segredos contidos naquelas paredes de concreto e vidro. No dia seguinte, o jovem voltou. E no outro também. Aquela persistência acendeu em Alberto uma faísca de curiosidade que ele julgava extinta. Movido pelo instinto de quem sempre soube ler pessoas antes de ler contratos, ele atravessou a rua. "Posso ajudar? Você parece estar procurando algo que não está mais aí dentro", disse Alberto, com uma voz serena, mas firme. O rapaz, pego de surpresa, endireitou a postura. Apresentou-se como Lucas. Era um aprendiz de gestão, um entusiasta do marketing e do empreendedorismo que via na trajetória de Alberto um estudo de caso vivo. "Eu li sobre como o senhor salvou a metalúrgica em 98. Estudei sua logística no setor moveleiro. Eu venho aqui para me lembrar de onde quero chegar", confessou o jovem. A sinceridade de Lucas quebrou a crosta de tédio de Alberto. O que começou como uma conversa de calçada evoluiu para encontros semanais em uma cafeteria próxima. Lucas era uma esponja. Tinha técnica moderna, falava de algoritmos e métricas digitais, mas faltava-lhe o chão de fábrica, a sensibilidade de entender o fator humano por trás dos números. Alberto começou a abrir sua caixa preta. Não ensinava apenas gestão, ensinava resiliência. Contava sobre as noites em claro antes de grandes inaugurações e sobre a disciplina silenciosa que separa um aventureiro de um empresário duradouro. Contudo, o mundo de Lucas era hostil. No estágio onde trabalhava, suas ideias eram sufocadas pelo cinismo de colegas mais velhos. "Ei, aprendiz", chamavam-no com desdém. Alberto via nos olhos de Lucas o mesmo brilho, e a mesma dor, que ele sentiu 30 anos atrás. Ele decidiu que não deixaria aquele talento ser desperdiçado pelo ego alheio. Mas o sucesso da mentoria começou a gerar ruídos externos. Na pequena bolha social de Alberto,
Os comentários maldosos surgiram como ervas daninhas. Por que um tubarão como Alberto perderia tempo com um garoto de subúrbio? Questionavam alguns. Outros, mais cruéis, sugeriam que ele estava apenas comprando relevância para massagear o próprio ego na velhice. Essas insinuações atingiram Alberto em um ponto sensível. Numa noite solitária em seu escritório doméstico, ele se questionou: estarei eu sendo apenas um velho nostálgico? Estarei usando Lucas para me sentir vivo de novo? Foi o silêncio, mais uma vez, que lhe deu a resposta. Ele lembrou-se de uma frase importante que guiou sua carreira. O propósito verdadeiro não precisa de aplauso para existir, ele precisa de resultados. Se a sociedade duvidava de sua intenção, ele responderia com uma estrutura que ninguém poderia ignorar. Alberto não seria apenas um conselheiro de café. Ele usou sua maior arma, a habilidade de articulação. Reuniu antigos parceiros da iniciativa privada, convenceu representantes do setor público e, em meses, transformou sua angústia em uma organização sem fins lucrativos. O foco: capacitar jovens talentos que, como Lucas, tinham o brilho, mas não tinham a ponte. O início foi um teste de paciência. Recursos demoravam a chegar, o espaço físico precisava de reformas e, o mais difícil, ganhar a confiança de uma comunidade acostumada com promessas vazias. Alberto estava lá todos os dias, de terno ou de mangas enroladas, provando que sua aposentadoria era, na verdade, um novo contrato com o futuro. Lucas foi o primeiro voluntário. Sob o olhar atento de Alberto, ele parou de ser apenas um estudante para se tornar um líder. Seu aprendizado imediato foi ter comunicação amadurecida. Ele aprendeu a falar a língua dos operários e começou a lidar com o linguajar dos investidores. Anos se passaram. O instituto já não era uma promessa, era uma referência. Durante uma apresentação para um grupo de investidores internacionais, um deles, impressionado com a métrica de impacto social da organização, fez a pergunta inevitável: Senhor Alberto, o projeto é brilhante. Mas o senhor é o pilar disso aqui. Quem liderará essa estrutura quando o senhor decidir se afastar definitivamente? O salão ficou em silêncio. Alberto deu um passo para o lado e olhou para Lucas, que estava ao fundo da sala, ajustando os últimos detalhes de um relatório. A liderança já não é minha há algum tempo, disse Alberto. Lucas não apenas se formou academicamente com distinção, ele se formou no fogo da execução. Ele é o futuro. Naquele instante, a sala compreendeu que a verdadeira sucessão não é um cargo que se recebe, é uma autoridade que se constrói no silêncio do aprendizado. Hoje, a organização se multiplicou. O modelo de Alberto e Lucas foi replicado em outras cidades, criando uma rede de novos empreendedores que valorizam a ética tanto quanto o lucro. O vazio que um dia assombrou Alberto desapareceu por completo. Ele descobriu que o sucesso não é só o valor acumulado na conta bancária ao final da jornada, mas a quantidade de vidas que continuam a prosperar depois que você sai da sala. Na última reunião anual, antes de passar o bastão definitivo para Lucas, Alberto deixou uma última lição para a nova geração de aprendizes. O verdadeiro empreendedor não constrói apenas empresas, ele constrói as pessoas que manterão o propósito vivo quando ele não estiver mais aqui. Lucas, agora um homem de negócios respeitado e um mentor por direito próprio, apenas assentiu. Ele não precisava de palavras. A semente não estava apenas plantada, ela havia se tornado uma floresta. Existem histórias que parecem nascer nos escritórios e nas ruas, mas que, quando observadas com atenção, revelam raízes muito mais profundas. Ao refletir sobre a jornada de Alberto e Lucas, encontrei 3 passagens bíblicas que iluminam silenciosamente esse caminho de resiliência e liderança interior. A primeira está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Este versículo nos lembra que a aposentadoria de Alberto não foi um fim, mas uma transição de estação. Muitas vezes interpretamos mudanças como perdas, quando na verdade são reposicionamentos preparados por Deus. Assim como o empresário precisou aceitar o silêncio inicial para descobrir um propósito maior, também nós somos convidados a discernir os novos tempos da nossa caminhada. A segunda passagem encontra-se em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desanimados. Aqui vemos refletida a persistência de Alberto diante da desconfiança alheia. Mesmo sendo questionado, ele continuou semeando conhecimento e oportunidades. O texto bíblico é claro ao nos ensinar que o bem verdadeiro nem sempre recebe reconhecimento imediato, mas produz frutos abundantes para quem permanece constante. Por fim, encontramos em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer não se desviará dele. Esta passagem se conecta diretamente com a formação de Lucas. O jovem não apenas recebeu orientação técnica, ele foi moldado em caráter, disciplina e visão. A Bíblia nos mostra que investir em pessoas é uma das formas mais duradouras de construir legado, exatamente o que Alberto passou a compreender em sua nova fase. Perceba como as Escrituras, de forma discreta, confirmam a mensagem central: a força verdadeira permanece ativa quando alinhada a um propósito maior. E agora, Apolo retorna para nos conduzir a uma reflexão final que pode tocar diretamente sua própria caminhada. Há momentos na vida em que o silêncio revela mais do que o movimento. A história de Alberto nos mostra algo que muitos evitam encarar: o sucesso que o mundo aplaude nem sempre é o sucesso que preenche a alma. Durante anos, ele construiu resultados visíveis, números respeitáveis e uma reputação sólida. Ainda assim, foi somente quando o ritmo diminuiu que ele percebeu a necessidade de algo mais profundo. Isso não é fraqueza. É maturidade. A verdadeira autoliderança começa quando nós paramos de apenas perguntar: quanto conquistei? E passamos a perguntar: quem estou formando ao meu redor? Alberto entendeu que sua experiência não era um troféu para ficar recebendo poeira em uma prateleira. As experiências são muitas sementes para serem distribuídas. Lucas representa todos aqueles que estão no início de caminhada, cheios de potencial, mas ainda dependentes de direção, oportunidade e confiança. E veja como a mensagem central se confirma: a força empreendedora permanece viva, independentemente do cenário. Mesmo na aposentadoria. Mesmo sob desconfiança. Mesmo no silêncio. Se esta reflexão está fazendo sentido para você, considere apoiar este trabalho. Seu like e sua inscrição, e acionar o sininho ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também estão buscando direção e propósito. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para continuar caminhando conosco nas próximas reflexões. Sua presença aqui é mais importante do que você imagina. Seu comentário nos direciona. Note também a postura de Alberto diante das críticas. Ele não entrou em debates desnecessários. Não buscou convencer com discursos longos. Ele respondeu com consistência e constância, que são as formas mais silenciosas e poderosas de liderança. Isso nos ensina algo valioso: quando o propósito é legítimo, o tempo se torna aliado. As passagens bíblicas apresentadas por Tito reforçam exatamente esse ponto. Há tempo para cada fase. Há colheita para quem não desiste de fazer o bem. E há legado para quem decide formar pessoas, não apenas acumular resultados. Talvez você esteja hoje em uma fase parecida com a de Alberto, sentindo que algo precisa ser redefinido. Ou talvez você se identifique com Lucas, tentando provar seu valor em ambientes que ainda não reconhecem seu esforço. Independentemente de onde você esteja, a mensagem permanece firme. A capacidade de superação nasce dentro de você, mas se fortalece quando colocada a serviço de algo maior. E lembre-se, sucesso que termina em nós é limitado. Sucesso que continua através de outras pessoas se torna legado. Se esta mensagem despertou uma nova perspectiva em você, há um próximo vídeo surgindo na tela que pode aprofundar ainda mais essa jornada interior. Continue conosco no Pensar Forte. Sua caminhada de crescimento pode estar apenas começando.